a última parte desse versículo, lá no finalzinho, Zacarias 3, verso 8, diz o seguinte, a palavra de Deus: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Feche os seus olhos um instantinho. Pai das luzes, nós te exaltamos neste lugar. Declaramos que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nas nossas vidas. Pedimos sim a Ti, Pai, a sabedoria, a instrução, o discernimento, e que possamos ser tremendamente abençoados com aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Que essa palavra sim traga o renovo, traga esperança, que essa palavra traga o aprendizado, o crescimento, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha roubar a semente que foi plantada hoje. Pelo contrário, que nós possamos, Senhor, ser a boa terra em que o Teu Espírito Santo irá semear nessa noite, trazendo vida, restauração e principalmente o renovo. Amém e amém. Assente-se por alguns instantes, por gentileza. Lembra o que significa renovo? Eu expliquei há 2 dias. Quem lembra? O que significa renovo? Tem que renovar. Vou ter que renovar a informação. Vou ter que renovar a informação. Vamos memorizar assim: renovo. O dicionário me diz que é o início do desenvolvimento de uma planta. Amém, querido? Então pega essa primeira parte para você. O início de um desenvolvimento. Pega essa parte para você. É começar a se desenvolver. Pega isso para a sua vida. Toma posse disso para a sua vida. Diga assim: eu preciso me desenvolver. Eu preciso começar a me desenvolver. Tem que dar o primeiro passo. Porque às vezes nós queremos nos desenvolver, nós queremos crescer, nós queremos ser renovados, mas a gente não começa. A gente só quer. E querer, como já diziam por aí, não é poder. As coisas só acontecem quando nós vamos em frente, quando nós caminhamos, quando nós buscamos, quando nós acreditamos e agimos conforme a nossa fé. Amém, queridos? Então, o que é o renovo mesmo? Início de um desenvolvimento. Amém? Amém. Renovo, início do desenvolvimento. Renovo, início de um desenvolvimento. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesses primeiros dias de 2015, hoje é o 6º dia. Amado, nesses dias você está começando o seu desenvolvimento para um ano de sucesso, para um ano de bênção, para um ano de prosperidade, para um ano sim de conquistas, para um ano de aventuras, para um ano de oportunidades, para um ano de alegria, para um ano de muita paz, para um ano de muito renovo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou intitular a mensagem de hoje como Dicas de Renovo 2. Dia 3 eu falei sobre dicas de renovo. Dei várias dicas de renovo. Eu vou continuar aquela mensagem. Então, a mensagem de hoje é Dicas de Renovo 2. As outras dicas de renovo. Queridos, quando nós observamos o profeta Zacarias, eu li aqui apenas um pedacinho de Zacarias, mas quando nós observamos o profeta Zacarias, nós vemos que a mensagem dele tem uma sua, que a mensagem dele leva para um caminho, que a mensagem dele tem uma chamada, e essa chamada ela é forte. A chamada de Zacarias é uma chamada à obediência. A chamada de Zacarias é uma chamada para arrependimento. E a palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia. Metanoia é mudança de mente. Coloca a mãozinha aqui, coloca a mãozinha aqui. E diga assim: mudança de mente. Mudança de mente. É o que nós precisamos para que o renovo chegue. Se nós não mudarmos a mente, se nós não mudarmos o pensamento, não vai haver renovo, não vai haver arrependimento, não vai haver mudança, não vai haver metanoia, não vai haver transformação, não vai haver. Agora, quando nós damos o espaço para aplicar e viver a mensagem de Zacarias,
uma chamada de arrependimento. Por quê? Você sabe lá o contexto, o povo estava voltando do exílio. E o Senhor falou assim, ó, vocês vão recomeçar. Eu estou dando uma nova chance para vocês. Eles tinham aprontado com Deus. Deus permitiu que eles passassem por alguns desertos, por algumas dificuldades, para eles entenderem que não era do jeito deles que funcionava. Mas daí Deus falou assim, agora que vocês já foram disciplinados, agora que vocês já passaram por algumas situações delicadas para entender algumas coisas, agora eu vou dar um renovo. Eu vou dar uma nova chance. Deus sempre quer nos dar uma nova chance. Amém. E Ele está nos dando isso neste ano. Uma nova chance para começarmos um desenvolvimento. Quer seja ele espiritual, quer seja ele no meio da família, quer seja ele lá no seu trabalho ou na sua escola. Deus está te dando nesses dias uma oportunidade para você começar a um desenvolvimento. E nós vamos falar de alguns pontos nessa noite que vão facilitar o seu dia a dia, talvez dar uma oportunidade para que você cresça, se desenvolva e melhore no seu dia a dia. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, queridos. Sabia que muitos de nós enfrentam problemas desnecessários? Porque nós, na maioria das vezes, queremos carregar a cruz dos outros. E o Senhor diz que cada um tome a sua cruz e carregue. Mas às vezes nós queremos dar uma de bons samaritanos, tomamos a cruz dos outros e pagamos a pena pelos outros. E aquela pessoa que a gente carrega a cruz dela nunca cresce. Quando nós pegamos a cruz de alguém para carregar, amados, se engana aquele que acha que está ajudando. Quando nós pegamos a cruz de alguém para carregar, aquele que acha, eu estou ajudando o meu irmão, eu estou ajudando a minha irmã, está enganado, porque quando alguém pega a cruz de alguém para carregar, essa pessoa está fazendo o quê? Sabe o quê? Tirando a oportunidade daquele homem ou daquela mulher ou daquele jovem crescer e começar o seu desenvolvimento. Nós tiramos essa oportunidade. Uma coisa é ajudar pessoas, amém? E esse é o papel do cristão, você concorda comigo? É amar o próximo como a si mesmo, ajudar, estender a mão, isso daí é uma coisa, é ajudar pessoas. Agora, carregar a cruz dos outros é antibíblico. E se você quer um renovo para a sua vida, você precisa colocar isso na sua cabeça. Que você tem que parar de absorver o problema alheio e carregar a sua cruz, que certamente já tem um peso considerável. Não sei se a sua é pesada, eu sei o peso dela. Se nós queremos começar um desenvolvimento na nossa vida, se nós queremos crescer, se nós queremos caminhar ali sem fardo, sem peso, nós precisamos parar de carregar a cruz dos outros. O Senhor Jesus, ele foi muito claro. Aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Faça o quê? Aquele que quer vir após mim, faça o quê? Toma sua cruz e ande. Aquele que quer vir após mim? Tome sua cruz e ande. Negue-se a si mesmo, primeiro, tem que negar a si mesmo. E segundo, tome a sua cruz e ande. Foi o que Jesus falou. Amém, queridos? A primeira dica de renovo aí, para de carregar a cruz dos outros, no nome de Jesus. Amém? Amém. O sogro do pastor Malafaia tinha um ditado assim, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja, vou falar de novo, lembrei agora. Ele faleceu, acho que tem uns 2 anos, esse senhor. Ele dizia assim, aquele que tem dó do miserável, morre no lugar dele. É uma palavra dura, é uma palavra bem dura. Mas é uma grande realidade. Uma grande realidade. Quantas vezes nós já contamos histórias para vocês de pessoas que a gente ajudou e a pessoa, mesmo assim, decidiu se afundar. Decidiu se afundar.
e quantas vezes nós ouvimos histórias: ah, eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa, demos calçado, demos alimento, demos tudo. Ah, eu não vou para a igreja. Há 3 semanas tive uma outra experiência. Uma pessoa: ah, eu não vou na igreja porque não tenho calçado, não tenho roupa. Fui lá na loja, lá no Maracanã, comprei blusa, dei chinelo, dei um monte de coisa. Daí no outro dia até veio na igreja, mas com as mesmas roupas, sem estrear as roupas novas. Depois não veio mais. Não tem 3 semanas. Eu dei vários presentes para uma pessoa que reclamava que não vinha porque não tinha coisas para mim na igreja. É a fraqueza de cada um. Cada um precisa tomar a sua cruz e carregar. Amados, um outro ponto, senão eu me delongo demais aqui. Queridos, Gênesis 12:1 tem uma verdade, mas uma verdade tão grande naquele texto, que se nós cristãos entendemos a verdade que há em Gênesis 12:1, nós seremos livrados de muitos e muitos problemas. Muitos problemas. Depois você pode ler esse texto lá na sua casa, mas lá está escrito assim: quando Deus chama Abraão, todos conhecem a história do chamado de Abraão? Alguém não conhece? A maioria conhece. Quando Deus chama Abraão, Deus dá uma palavra para Abraão que nos chama a atenção. Deus não chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou te encher de presente e vou te fazer um cara. Não são essas as palavras que Deus dá para Abraão. Sabe quais são as palavras que Deus começa a conversar com Abraão? Ele diz: Abraão, sai da tua terra. Abraão, sai do meio dos teus parentes. Abraão, sai da casa do teu pai. Depois que você sair da tua terra, depois que você sair do meio dos teus parentes, depois que você sair da casa do teu pai, eu vou te abençoar e vou te prosperar e vou te fazer muito grande na terra. Amados, enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ficar sofrendo e padecendo com problemas que não precisamos passar. Aí a gente vai ter dor de cabeça, dor na barriga, dor nas costas, vai ter incomodação, vai ter insônia. Por quê? Por causa de problemas no meio da parentela. E sabe por que a gente tem esse tipo de problema? Porque a gente não entende Gênesis 2:24, que Deus falou assim: olha, vai se unir o homem, vai se unir a sua mulher. Para quê? Para eles se tornarem uma só carne. Mas para isso, deixa o homem o pai e deixa o homem quem? A mãe. Tem que deixar o pai e a mãe para se tornar uma só carne. Sabe qual é o conceito de família? É que o crente é muito bonzinho. Nós somos bonzinhos. Põe a mão no seu coração: é que eu sou bonzinho. Fala assim: é que eu sou bonzinho. Isso não é ruim. Amém, queridos? Não se culpa por isso. Essa é a tua essência. Jesus te fez assim. Jesus te fez assim. Nós somos bonzinhos. A gente quer demonstrar o amor por aquelas pessoas, né? Pelos progenitores, as pessoas que têm história. A gente quer fazer isso. Só que é o seguinte: para que algo aconteça na nossa vida, nós temos que entender esses dois textos, Gênesis 2:24 e Gênesis 12:1. É interessante que essas duas palavras estão no mesmo livro, em Gênesis, que significa começo. Só pode começar um desenvolvimento se eu entender que eu tenho que deixar o pai e a mãe para seguir minha vida. Se eu entender, para que a prosperidade de Abraão venha, eu tenho que deixar a parentela de lado. Deus não está dizendo que você abandonar a sua família, não é isso. Não entenda mal. Agora Deus está dizendo que agora você tem a sua família. Agora você tem a sua família. A sua família é o seu marido e seus filhos. A sua família é a sua esposa e os seus filhos. Você constituiu uma nova família. Agora, enquanto você ficar grudado na barra da saia da mãe, enquanto você ficar grudado na barra da saia do pai, da sogra, do sogro, você vai ter problemas que não são seus. É por isso que
tem que deixar pai e mãe. É por isso que tem que sair do meio da parentela. Queridos, família é bênção sim, mas família, amado, não dá para ficar ali enfiado na casa do familiar direto, não dá. Tem um professor meu lá na pós-graduação, ele falou uma coisa esse tempo atrás, que eu cheguei em casa, quando eu falei, o pastor falou assim, sério? Ele falou, sério? Ele falou. Ele disse o seguinte, ele é pastor de uma igreja com Boa Vista, ele disse assim, os filhos dele já casaram, ele já é senhor de idade, ele tem 3 filhos, e já casaram os filhos. Ele falou assim, que um dia Deus falou para ele estabelecer, e botar ordem na casa. Ele falou, ele é um alemãozão bem rígido assim, ele, como botar ordem na casa? Minha casa já está tudo em ordem. Aí ele falou assim, chega desse negócio de todo final de semana ficar lá enfiado, genro, nora, filho, neto, cachorro, papagaio, tirando teu sossego. Uma vez por mês é a cota, e olha lá, uma vez por mês. Eu falei, nossa, ele proibiu a filha de ir na casa dele, ela casou, mas ele proibiu a filha de ir na casa dele, deu uma cota, deu uma vez por mês. Eu falei, que radical esse homem, né? Que radical esse homem, meu Deus, uma vez por mês esse homem, e um homem bem de vida, não é para economizar feijão, não. Não é. Ele disse o seguinte, baseado nisso aqui que eu estou dizendo para você, queridos, ele disse assim, olha, se eu permito, a minha filha se enfia lá todo final de semana, quando não é para almoçar, quando é para jantar, daí vem ela, vem o marido, vem o filho, vem o cachorrinho, vem o suquezinho, eu estabeleci, ela pode uma vez por mês. Aí eles têm que combinar lá entre eles. Uma vez por mês vai na sogra dela e uma vez por mês vai na sogra dele. Já dá 2 finais de semana. Já está ocupado. Você não concorda comigo? Daí ele falou assim, olha, agora deixa um final de semana para se reunir com os irmãos da igreja, com os amigos. Quantos finais de semana vai sobrar no mês? Faça as contas, contabiliza. 1. Amado, você só vai ter um final de semana para curtir a sua família. Você já parou para pensar nessa contabilidade? Sabe, nós arrumamos problemas porque nós queremos. E quando a família se junta demais, dá confusão, meu querido. Dá confusão. É um brigando com o filho do outro, é primo brigando com o primo, é não sei quem mexendo com o filho de não sei quem, é a avó que não sei o que quer interferir na educação do neto. Só dá confusão. Aí acaba o domingo, era para ser uma festa linda, maravilhosa, final da noite está todo mundo de bico, mal-humorado, e daqui a pouco a segunda-feira tem que trabalhar. Claro, vai ser horrível a segunda-feira. Quem casa, quer casa, diz a palavra. E se você já tem a tua casa, curte a sua casa. Bota ordem lá. Não deixa cada um ficar lá, não. Não deixa aquele negócio, chegou férias, vem 500 para tua casa e você fica de babá durante as férias. Não, gente, não tá errado isso. Aí a gente se sufoca, a gente cansa, a gente se estressa, briga. Porque não se junta muito parente por muito tempo, sai barraco. Sai barraco. Parente, esse dia eu falei com uma pessoa, parente é visita. Parente tem que ser visita. Tem que ser visita. Esse negócio de parente entrar na casa e já ir abrindo geladeira e olhando. Negócio do fogão. Meu Deus, acho que o Senhor está falando ali pelo jeito. Fora o serviço que fica, né? Vocês estão entendendo a mensagem, né? Vocês estão entendendo? Amados, tem gente que não tem privacidade mais como casal, porque todo final de semana tem que ir na casa da sogra, todo final de semana tem que ir na casa de não sei quem. Misericórdia. Misericórdia. Todo final de semana tem que ver a avó. Não. Você quer um renovo para a sua vida? Começa a mudar e fazer diferente.
Se você recebe essas pessoas na sua casa, coloca ordem e delimita isso. Se você se enfia na casa dos outros, vê se esse manco e cai fora. Amém, queridos? Sabe aonde você pode se enfiar? Sabe aonde você pode se enfiar? Na igreja. Pode vir a hora que você quiser. A hora que você quiser. Essa é a casa do Pai que você pode ficar 24 horas. Mas Provérbios tem um texto que eu acho lindo também. Não vou falar o endereço porque agora não vou lembrar de cabeça. Está vindo agora o texto. Provérbio tem um texto que diz assim: não sejas demasiadamente constante na casa do teu próximo, porque ele vai se enfadar de você. Está escrito isso lá em Provérbios. Pode procurar esse texto lá. Ele está dizendo: não fica indo direto na casa do teu próximo, porque uma hora vai encher. Você está achando que está legal? E não está. Todo mundo dizendo: tudo bem? Nada. Estão te amaldiçoando, estão falando mal que você vai comer lá as comidas, estão falando mal que você sai e não ajuda a mexer com louça, estão falando mal porque as crianças subiram no sofá e sujaram o sofá, estão falando mal porque você tomou o resto da Coca-Cola, estão falando mal por causa de um monte de coisa. Aí te amaldiçoam, vem uma carga tremenda sobre a sua vida, aquele fardo começa a pesar, e você não consegue carregar. Então, dos dois lados, é uma situação delicada. Quando nós nos enfiamos demais na casa de uma determinada pessoa, seja familiar, ou seja até um amigo próximo, ou quando se enfiam demais na nossa casa. Precisa ter o equilíbrio. É claro que vó quer sempre casa cheia. Ela fala isso, elas falam que gostam de casa cheia. Mas eu vou contar uma verdade para vocês. Não é totalmente verdade. Elas querem ficar quietinhas, elas querem descansar. Casa cheia para cerveja. Tem que vigiar. São problemas desnecessários, amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus. Se você já viu sua mãe semana passada, vai ver ela só daqui a um mês. Dá uma ligadinha, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Ok, manda uma mensagem, ok, mas não fica mais enfiado lá. Sabe por quê? Você vira as costas, ela diz que não sei por que casou. Aquela mulher não serve pra nada, tudo que ele precisa ele vem atrás de mim. É mais ou menos por aí. Amém, queridos? Vou até pular esse tópico aqui, porque senão vai ficar feio. Já vi que vai dar dicas de renovo, volume 3. Vamos lá, ponto 2. Isso aqui o Senhor já falou comigo em dezembro. Eu fiz uma postagem no nosso grupo Bate-Papos. Bate-papo. Queridos, pequenas dívidas. Existem dois tipos de dívidas. As dívidas com pessoas físicas e as dívidas com pessoas jurídicas. Com a pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica. Seria interessante que nós não tivéssemos dívidas. Amém? Amém. Mas nem sempre todos os nossos sonhos são realizados. Amém? E às vezes algumas coisinhas acabam ficando para trás. Às vezes algumas coisinhas acabam ficando pendentes. Mas o que o Senhor quer ministrar no nosso coração hoje é para que a gente saiba separar a pessoa física da pessoa jurídica. É que nós possamos ter um entendimento. Em primeiro lugar, tem dívida, vamos fazer os cursinhos e vamos tentar ir regularizando algumas coisinhas. Agora, se não foi possível, se aconteceu algo de força maior, às vezes surgiu um imprevisto e não foi possível, todo mundo já passou por uma situação dessa. Eu não sei quanto a você, mas eu já passei por isso na minha vida. Eu já passei, acho que a maioria já passou por um momento difícil e precisou ser socorrido financeiramente. O problema é o depois. O problema é o depois. Sabe por que o problema é depois? Porque assim, a dívida com a pessoa jurídica significa
dívida que é feita em cartão de crédito, aquela dívida que é feita no banco. Isso é dívida com a pessoa jurídica. É a dívida feita com empresas. E a dívida feita com empresas, existe uma forma de negociar, de acertar. Isso é a dívida com a pessoa jurídica. Outra coisa é a dívida agora com a pessoa física. O que significa pessoa física? O próprio nome já diz: pessoas. A dívida com a pessoa física é aquela dívida com o parente, com o vizinho, com a vizinha, com o colega da escola, com aquela vendedora na Natura lá na faculdade, com aquela mulher da Avon lá na esquina, com aquela pessoa que faz algo em casa, e você vai lá, compra, acha bonito, e depois como é que fica? Então, primeiro lugar, que nós possamos ter o entendimento que essas pequenas dívidas, o quanto antes elas puderem ser sanadas para que nós possamos ter um ano de renovo, melhor. Amém, queridos? Ninguém está imune de passar por uma situação dessa, mas se aconteceu, o quanto antes se esforce para resolver. Não seja daqueles que simplesmente esquecem, jogam debaixo do tapete. Foi ano passado, morreu junto com o ano. Não. O cristão, ele é diferente. O cristão, ele é diferente. Por que eu diferenciei a dívida com a pessoa física com a pessoa jurídica? Porque a dívida com a pessoa jurídica, alguém te liga, eu quero falar com fulano Beltrano de tal, fala o nome inteiro. Aí você diz: sou eu. Você já sabe o que é. Às vezes a gente sabe o que é, já sabe até de onde que é. Sabe mesmo. Aí o que acontece? Eles fazem uma proposta: olha, pode ser assim, 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 ou o senhor comparece aqui, ou o senhor vai lá não sei aonde, É um telefone, você não tem relacionamento nenhum com aquela pessoa. A hora que desligar, nunca mais da sua vida você vai falar com aquele atendente. Então a dívida com a pessoa jurídica você pode negociar, pode ser até a perder de vista essa negociação, porque tem tempo, não envolve pessoas, não envolve sentimento, é algo frio, calculista. Quanto que é tanto, dá um desconto? Não. A dívida com a pessoa jurídica é assim, ela é objetiva, é X e dá para ser feito em tanto. Essa é a dívida com a pessoa jurídica. Agora, a dívida com a pessoa física, amado, isso é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Por quê? Porque a pessoa física, se ela já te emprestou ou se ela já te liberou alguma coisa, é porque ela confiava em você. E se você decepcionar essa pessoa, a primeira coisa que vai acontecer é frustração. Poxa vida, eu confiei no fulano e o fulano me deixou. Quem já passou por isso? Você confiar em alguém e a pessoa te deixar na mão. Terrível, né? Terrível. Envolve sentimento nesse caso? Sim. Com a pessoa jurídica não envolve sentimento. A pessoa jurídica não está nem aí se o teu pai ficou doente, se a tua mãe morreu, se o cachorro está com varicela. A pessoa jurídica não quer nem saber. A pessoa física não. Com a pessoa física envolve sentimento. Até porque quando a pessoa te liberou algo, ela confiou em você, ela acreditou que você ia pagar, ela sabia que era por um tempo pequeno, ou ela achou assim: não, isso aqui vai ser bom para ti, isso aqui vai te ajudar, aconteceu algo assim, aconteceu algo assado. E quando alguém bate lá, fulano, vamos acertar, ixi. E se diz: não posso, ou se a pessoa sempre, como é muito comum em muitas pessoas, fingir que esqueceu. Essa é a pior parte. Pior parte. A pessoa passa por você e se puder, ela tem
os nossos compromissos, nós vamos deixar alguém na mão. Nós vamos deixar alguém sofrendo. De repente tem alguém enfermo, precisando daquele valor que era dela, que era dele. De repente tem alguém que deixou de pagar a conta de luz ou a conta do telefone para poder ajudar você num determinado momento e você simplesmente esqueceu daquilo. Não deu mais importância para aquilo. Por isso nós estamos fazendo essa diferença. Amado, então quando você for organizar a sua vida financeira, comece quitando dívidas com pessoa física para eliminar os sentimentos, porque a maioria das inimizades hoje é por causa de bens e de dinheiro. A maioria hoje das pessoas brigam por causa de dinheiro. E eu vou falar para você, às vezes por causa de 10 anos. Vai pro lixo uma amizade de 10 anos. Aqui não, o que está em jogo não é o valor. Se era R$2, ou se era R$100, ou se era R$1.000, ou sei lá quantos reais. Aqui não está em jogo o valor. Aqui está em jogo o caráter. O caráter. Se você não pode, se você está apertado, se aconteceu uma tragédia, procure as pessoas que você está com pendência, justifique-se, dê uma satisfação, faça uma proposta, uma contraproposta, negocie, peça perdão. Agora não fuja, não esqueça, não faça de conta que não está acontecendo nada, porque isso não tem nada a ver com o cristão, não tem nada a ver com o cristianismo. Amados, eu vou dar um exemplo agora que me vem à mente. São coisas pequenas, mas eu vou falar para você, tem gente que pega camiseta e não paga. Eu lembro na época que nós fazíamos artesanato que tinha gente que levou o chinelo para pagar e falou, nossa, semana que vem, não pagou. Teve gente que pegou para dizer para a pastora, domingo eu trago, não trouxe. Eu vou cobrar? Não. Mas as janelas ficaram abertas no mundo espiritual. E aí? E as brechas, como é que vão ficar? Aí Satanás vem e faz a festa na vida da pessoa, e aí, como que fica? Amados, nós precisamos ter o entendimento. Eu sei que às vezes aperta para o seu lado, porque aperta para o meu lado também. Eu sei que às vezes é difícil a gente administrar algumas coisas, mas nunca coloque em xeque o seu caráter. Se você está passando por alguma situação assim, procure a pessoa, dê uma satisfação, faça uma proposta, negocie, mas não finja que esqueceu. Não finja que não é com você, porque Deus está vendo, o diabo também. E ele vem e destrói quando ele percebe uma pessoa que se folgou e não deu importância para honrar com o compromisso que fez com outras pessoas. Em nome de Jesus. Vamos organizar nossa vida? Vamos permitir que venha o renovo? Em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui. Não vou para outros tópicos. Vamos deixar dicas de renovo para outro dia. Amados, eu sei que nós temos muito a crescer. Eu sei que nós temos muito a se desenvolver. Eu sei que o Senhor quer proporcionar a todos nós um renovo sim, uma mudança sim, uma transformação sim. Mas são nas pequenas coisas que o Senhor pode mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Ele conta conosco. Ele conta para que a gente possa, diante dessa terra, demonstrar a todos que o cristão é diferente. Que o cristão é diferente. Eu lembro de uma mulher que tinha uma loja aqui na esquina, perto do mercado. E uma vez ela falou assim para uma pessoa que ela não ia mais vender para crente.